Olá a todos, aqui professor Alex Moraes e hoje neste vídeo trago a resolução de algumas questões de geometria plana cobradas no concurso da EEA, a Escola de Especialistas de Aeronáutica, para você que sonha, almeja ser sargento da Força Aérea Brasileira. Neste vídeo iremos resolver algumas questões dos anos de 2009, 2013, 16, 20, 22 e 26. Venha comigo, me acompanhe. Aí está a primeira questão, essa do ano de 2009. Ela dizia: dois lados de um triângulo medem 6 centímetros e 8 centímetros e formam um ângulo de 60 graus entre eles. A medida do terceiro lado desse triângulo em centímetros é, e aí você tem, como sempre, as quatro possíveis alternativas. Muito bem. Nesta questão, o conceito a ser utilizado, dado os dados do enunciado, né, se você ler com atenção ali, você vai ver que o conceito que está por trás desta questão nada mais é do que o teorema dos cossenos. Por que que sabemos que neste caso é mais conveniente utilizar o teorema dos cossenos? Pelo fato de que nesta questão você tem em um triângulo qualquer, vou destacar aqui, né? Neste enunciado você tem um triângulo onde eu tenho dois lados consecutivos deste triângulo e um ângulo entre eles, tá? O ângulo aqui de 60 graus entre eles, tá? Então, sempre que eu tiver essa situação, eu posso muito convenientemente utilizar o teorema dos cossenos. Vamos relembrar como funciona então este teorema. Aqui você tem um triângulo qualquer, que aí vou chamar de, para ficar mais fácil a explicação, vou nomeá-lo de A, B e C, os seus vértices. Então, ali em cima, por exemplo, aqui você tem o vértice A, por exemplo. Aqui poderia ser o vértice B e aqui o vértice C, certo? Muito bem. Oposto ao vértice A, eu tenho o lado Azinho. Oposto ao vértice B, eu vou ter o lado Bzinho. E oposto ao vértice C, eu vou ter o lado Czinho. Suponha que você tem, para fins de entendimento, suponha que eu te dou este ângulo aqui, ó, né? E aí eu vou chamar esse ângulo de alfa. Pronto, essa é a situação geral, né, que você poderia ter. O ângulo poderia estar em qualquer um dos três vértices, mas eu coloquei aqui em cima. Nesta circunstância, você conseguiria calcular qualquer um dos três lados, tendo dois deles e o ângulo, utilizando o teorema que, para esta situação, seria Azinho ao quadrado, sempre esse cara aqui, o que está do lado esquerdo da equação, ele sempre está de frente, oposto ao ângulo dado. Repare aqui, né? De frente, olha lá, tá vendo? O alfa está ali em cima, o ângulo, e o lado azinho está do outro lado. E aí, você complementaria aqui utilizando b quadrado mais c quadrado. Se você parasse aqui seria o teorema de Pitágoras, mas como não é um triângulo retângulo, então você tem que colocar o complemento, né? 2 vezes b vezes o lado c vezes o cosseno do ângulo dado. O cosseno aí, no caso, o cosseno de alfa. Pronto, com a minha linda letra feia, este é o teorema dos cossenos para a situação que temos aqui, né? Exemplificado através desse triângulo que eu desenhei. Tá legal? Então repare que este lado, o azinho, ele depende do vértice onde o ângulo está. É sempre o lado oposto a esse ângulo, tá bem? Pronto, aí está o teorema que eu preciso utilizar. Agora, utilizando os dados do problema e transportando aqui para o triângulo, por exemplo, o lado C poderia ser ali o que mede 6 centímetros, né? O lado B, neste caso, mediria 8 centímetros e o alfa aqui é o ângulo de, né? Ele valeria aqui, fazendo aqui a comparação, ele seria os 60 graus. Essa é a situação que nós teríamos. Então, a pergunta do exercício, se fosse esse triângulo aqui, seria o lado azinho, né? O lado ali BC, tá? Então, você fazendo aí uma transposição, para ficar mais fácil, né? Como a gente sempre faz, o lado que eu não sei, eu vou chamar de x. Então, o A, utilizando a fórmula, é x quadrado. O B, como eu nomeei ali, é 8. O C, como eu nomeei ali, é 6. Então fica 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado.
menos 2 vezes 8 vezes 6 vezes o cosseno, vou escrever por extenso aqui, fazer passo a passo o cosseno de 60 graus. Pronto, essa é a montagem em termos de conta. E a partir daí, não tem jeito, né? É fazer a continha com calma. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. Menos 2 vezes 8 vezes 6. 8 vezes 6, 48. Vezes 2, 96. Vezes o cosseno de 60 graus, que ao consultar a tabela, você vai lembrar que é meio. Prontinho, tá aí, né? Simples assim. Agora basta continuar. Esses dois primeiros termos eu posso somar. 64 com 36 vai dar 100. Vai dar 100. E aqui você tem o 96 dividido por 2. Ele volta a ser 48. 48. 48. E, finalmente, descobrimos que o número ao quadrado que eu estou procurando, ele tem que ser igual a 52. 52, quando eu passar este quadrado, né, ele vai como raiz quadrada. Lembrando que eu só vou pegar a raiz positiva, teria também a negativa, se fosse uma equação do segundo grau regular. Mas aqui eu estou só querendo calcular o positivo. Então só me interessa a raiz positiva. Como 52 é um número composto, mas não tem raiz exata, eu sou obrigado a fazer a fatoração. Aquele esquema onde você põe o número e começa a dividir pelos primos. 52 dividido por 2, 26. Enquanto puder dividir por 2, você continua. 26 por 2 dá 13. 13 é um número primo, só é divisível por 1 e por ele mesmo, é por isso que eu divido por 13 e aqui fica 1. Pronto, cheguei aqui, parou. Então repare que na base 2 eu tenho dois números, né? Fica 2 ao quadrado, e aqui só tenho 13 e continua 13. Então, 52 nada mais é que 2 ao quadrado vezes 13. Pronto, decompus o 52 em seus fatores primos. Volto aqui para a minha conta, coloco aquela decomposição dentro da raiz, 2 ao quadrado vezes 13, e o último passo aqui, aqueles números que estiverem ao quadrado dentro da raiz, ele sai da raiz, né? Então você tem um 2 aqui, ó, que está ao quadrado, ele vai para fora, 2. O 13 não tem, fica preso, raiz de 13. E aí nós chegamos finalmente na nossa resposta. 2 raiz de 13. Prontinho, feito. Volta lá nas alternativas e neste caso você teria que ter assinalado o item A. Pronto. Questão de 2009 devidamente resolvida. É isso. Vamos à próxima questão. Aí está ela, e aqui diz que, considerando o seno de 40 graus igual a 0,6, o lado BC do triângulo ABC mede em centímetros aproximadamente, e aí nós temos novamente as 4 possíveis alternativas. Muito bem. Aqui nesta questão, o conceito a ser utilizado é o irmão do teorema dos cossenos, é o teorema dos senos. E novamente, por que eu sei disso, né? Vou me aproveitar aqui da figura, ó. Ele fala para você que o seno, né, o seno de 40 graus vale 0,6 e ele também me dá ali o ângulo de 30 graus. Então repare que neste caso específico eu tenho dois ângulos dentro do triângulo dados, 40 e 30. Além disso, ele me deu um dos lados que está oposto a um dos ângulos, o lado que está de frente para o ângulo de 40 graus. E a pergunta é justamente em cima do outro lado que está de frente para o outro ângulo, né? No caso aqui, o BC, que está de frente por 30 graus. Então, sempre que eu tiver em um triângulo dois ângulos e um dos lados dados e quiser o outro lado, sendo que os dois lados estão de frente para os dois ângulos, eu posso utilizar tranquilamente o teorema dos senos, tá? O teorema dos senos aqui, como é que seria a montagem dele? É muito fácil, né? Você pega um dos lados dados, por exemplo, 10, e ele estará, né, traduzindo, você vai dividir ele pelo seno do ângulo que está de frente para ele. Qual é o ângulo que está de frente para o 10? É o 40. Então, 10 está para o seno de 40 graus, tá? Assim como o outro lado, CB, eu vou chamar como sempre de x, né, quando eu não sei. Assim como o x está para o seno
do ângulo que está de frente para ele, que nesse caso aqui é o 30 graus. Pronto, esse é o teorema dos senos, tá bem? Claro, né? Estou fazendo de forma direta, pressupondo que você já fez aí os estudos, sabe do que eu estou falando. Caso não seja esta a questão, vale a pena dar uma olhada nesta teoria aqui. Pode procurar que você vai achar facilmente na rede tudo sobre teorema de senos, milhões de exemplos e tudo mais. Perfeito? Bom, aqui é isso, né? Aí agora tudo que você tem que fazer é literalmente substituir os valores, né? O 10 continua sendo 10, vamos fazer com calma, passo a passo. O seno de 40 ele me deu, olha lá, 0,6, né? 0,6, tá? Aqui, o x é a pergunta, então continua x. E o seno de 30, nós lembramos, é meio, né? Então, meio, tá? Eu vou deixar em decimal, mas será interessante passar para a fração. Pronto, aí está a montagem, é simples assim. E como toda igualdade de frações, como é que eu resolvo? Basta multiplicar em cruz. Então veja, né? Eu vou fazer aqui, 0,6 vezes x. 0,6x. Isto vai ser igual a 10 vezes meio. Vou fazer passo a passo. Claro que na hora da prova você já faria de modo direto, né? Já faria a conta aqui, tá? Pronto, 10 vezes meio. E aí, a partir daqui, é pura prática algébrica. 0,6x, 0,6x, por enquanto eu não faço nada aqui. 10 vezes meio, lembra, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, isso vai dar 5. Pronto, agora o próximo passo aqui, o 0,6 está multiplicando, você vai passar ele dividindo, então vai ficar 5 dividido por 0,6. 0,6. E aí, a partir daqui, de novo, né, muito da prática de cada um. Eu sugiro que você multiplique tanto em cima quanto embaixo por 10. Ao fazer isso, você elimina, né? Você desloca essa vírgula aí para a direita, tá? Então, ao fazer isso, 5 vezes 10, isso aqui é igual a 50. 50. 0,6 vezes 10 dá 6. E ao fazermos esta conta, né, fica relativamente simples, porque 50 por 6, o número mais próximo é 8. E só de olhar as alternativas eu já nem precisaria continuar, tá? Porque 6 vezes 8 é 48, sobra 2, né? Você pode fazer na chave, claro, estou fazendo de modo direto, mas você faria ali na chave, no rascunho. 50 dividido por 6. Aqui vai dar 8. 6 vezes 8, 48, sobra 2. Aí você coloca um zero, põe uma vírgula. 6 daria 3, 3 vezes 6, 18, daí sobra 2 de novo. Enfim, vai dar uma dízima aqui, né? Como está ali, né? Tá? Vai dar uma dízima periódica infinita, tá? Se você continuar aqui, tá bem? Mas não precisa. Repare que na resolução você tem no máximo duas casas. Então nós já sabemos que a resposta aqui final vai ser 8,33. Prontinho. Questão resolvida. Você volta lá no enunciado e nesse caso teria assinalado o item C. Tá aí, feito. Teorema dos senos, também cobrado na IEA. Tanto o seno como o cosseno são dois teoremas muito cobrados nas provas dos anos da IEA. Legal, vamos ao próximo. Aqui, nesta questão, que se eu não me engano é de 2016, a figura abaixo representa um quadrado inscrito em um círculo de raio 2, raio de 2 centímetros e centro O. Considerando π igual a 3, a área da região rachurada é igual a... E aí, como sempre, as quatro possíveis alternativas. Bom, muito bem. Aqui, qual é o conceito utilizado? Aqui não tem muito segredo em termos de conceito. É a relação entre áreas de figuras planas. E quais são as áreas que eu vou trabalhar nesta questão? Basicamente, o círculo e o quadrado, como está ali no nosso desenho do enunciado. Perfeito? Muito bem. E como faremos isso, né? Como a gente vai resolver essa questão? Para resolver esta questão, então, nós iremos considerar novamente este desenho aqui que está. Vou aproveitar aqui o desenho do enunciado e repare que ele me deu o quê? Ele fala que este círculo circunscrito possui raio 2 raiz de 2 centímetros. Além disso, eu considero π igual a 3 e eu quero esta área aqui, ó. Eu só quero esta área que está em cima, essa área mais escura aqui, tá? Vou chamar aqui, ó, só de A. Ele quer saber quanto vale essa área. Essa é a pergunta, tá bom? Bom, se você olhar bem, olhar com bastante calma, qual é a ideia aqui?
A ideia nesse tipo de questão, onde você tem uma área dentro da outra, é você literalmente trabalhar a subtração, a diferença de áreas. Como é que eu faço isso? O primeiro passo aqui seria eu calcular as áreas tanto do círculo quanto do quadrado. A do círculo está fácil, você lembra, né? A área do círculo, vou colocar aqui, ó, área do círculo, ela é, como já sabemos desde muito tempo, π vezes o raio, chamado de rão, ao quadrado, tá? Pronto, minha letra feia, mas dá para entender. E nesse caso, o π vale 3 vezes o raio, ele me deu ali, ó, tá no desenho ali, ó, 2 raiz de 2. Só que lembra que tudo isso é ao quadrado, tá? Bom, isso aqui vai ser igual a 3 vezes 2 ao quadrado é 4. Raiz de 2 ao quadrado é 2. E aí, fazendo esta conta, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados. Esta é a área do círculo. Simples assim, de novo, é só utilizar aí o conceito de área de um círculo, né? O πr quadrado aqui, tá? Bom, agora eu tenho que calcular também a área do quadrado. E como todo bom quadrado, a área dele é o lado dele ao quadrado. Só que se você olhar aqui na figura, ele não me dá o lado do quadrado. Ele me dá este valor aqui, né? Que para o círculo é o raio, mas para o quadrado isso aqui tem outro nome, é a metade da diagonal. O que significa que se eu completar aqui o outro lado, eu teria a diagonal, né? Onde esse pedaço de cima também é 2 raiz de 2. Qual é a moral da história? A moral da história é eu lembrar aquela relação entre diagonal e o lado de um quadrado, que é dado por L raiz de 2. Essa é uma relação famosa na geometria plana. A diagonal está ligada ao lado do quadrado por esta equação. Toda diagonal é igual a L raiz de 2. E por que isso é importante? Porque ali eu reparo que a minha diagonal vale quanto? Vale 4 raiz de 2. 4 raiz de 2. E isto tem que ser igual ao lado desse quadrado, que eu não sei quanto é raiz de 2. E olha que ótima notícia, né? Como é uma igualdade, o que tiver igual dos dois lados eu posso simplificar. Vai embora o raiz de 2 e você descobre sem muito esforço que o lado desse quadrado tem que ser igual a 4 centímetros. Prontinho, tá aí. Olha que beleza. Legal. Aí você volta aqui na fórmula de cima e substitui. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é mais conhecido no mundo inteiro como 16. Então você descobriu que o quadrado, né, nessa figura, possui 16 centímetros quadrados de área. Pronto, então esse seria o grande primeiro passo, achar as áreas das duas figuras planas aí. Agora, o segundo passo seria o quê? Eu fazer a diferença entre as áreas. Então eu vou chamar aqui de ΔA, tá? Você chama do que quiser, eu só estou dando nome às coisas. ΔA, estou usando delta, né? Em homenagem à física, lembra lá? Tudo que é delta é a diferença, tá? E aqui eu vou fazer a área do maior, que obviamente é o círculo, né, já que o quadrado está dentro, então você faz a área do maior menos a área do menor. Tá legal? Que é o quadrado. Pronto, eu só vou fazer isso nessa passagem. Vou até separar aqui para não dar muito, né? Pronto, esse é o segundo passo. A área do círculo está ali em cima, 24 centímetros. A área do quadrado achamos é 16 centímetros. 24 tira 16, sobram exatamente 8 centímetros quadrados. Por que eu fiz essa diferença? Porque repare na figura, se você tem essa área do círculo e suponha mentalmente que você retira esse quadrado, tudo que vai sobrar serão esses 4 semissetores circulares aqui, onde um deles é o A. Repare que aqui, né, você tem, vai sobrar esse cara aqui, vai sobrar esse pedaço aqui, vai sobrar esse pedaço e, obviamente, vai sobrar também esse pedaço. Então, esses 4 juntos é o que vale 8 centímetros. Perfeito? E como é que você faz para achar, então, só o A? Aí ficou fácil, né? Seria uma espécie de terceiro passo, vai. Você chamar só de a área que eu quero. Isso vai ser igual ao ΔA ali, que eu calculei aqui no passo 2, né? Chamei de ΔA, tá? De novo, né? É só um nome, tá? Você chama do que quiser ou faz direto.
dividido por 4, já que temos 4 pedaços iguais. E aí, prontinho, nesse caso, você vai ter o 8 dividido por 4, mais conhecido lá fora como 2. E essa é a resposta da questão. Aquela área rachurada mede exatamente 2 centímetros quadrados. Pronto, questãozinha feita. Vem no enunciado e assinale o item A. Pronto, aí está mais uma bela questão de geometria plana resolvida. É isso. Vamos à quarta questão do nosso vídeo. Aqui está a quarta questão, uma questão de 2020, se eu não me engano, e aqui ela falava aqui da figura, sabe-se que OB é igual a R, que é o raio, né? Do semicírculo de centro O e diâmetro AC. Se AB é igual a ABC, a área rachurada da figura em unidades quadradas é, e novamente nós temos aí as 4 possíveis alternativas. Muito bem, aqui o conceito utilizado novamente vai ser a relação entre áreas de figuras planas. Repare que é uma questão bastante cobrada no concurso da EEA. Muito bem. Qual é o conceito que utilizaremos aqui, já que a gente está trabalhando de novo áreas de figuras planas? O mesmo que a gente fez no exercício anterior. A gente vai fazer a diferença entre as áreas. Quais são as duas áreas de interesse aqui, né? Se você reparar, é o semicírculo, a metade de um círculo, e um triângulo que está aqui dentro, que por um acaso, só de observar, sabemos que é um triângulo retângulo isósceles. Primeiro, por que ele é retângulo, né? Ele é retângulo porque este vértice B enxerga o diâmetro da circunferência. Como o diâmetro, né, tem um ângulo de 180 graus e esse ângulo aqui em cima é o ângulo inscrito, ele vale metade, vale 90. Por isso que eu já sei que este triângulo ele é retângulo. E por que ele é isósceles? Porque BC, né, já está aqui no enunciado, ó, vou destacar aqui para você, o BC é exatamente igual ao AB. Muito bem, tá aí. Perfeito. Essa é a situação que eu tenho. E qual é a ideia de novo? De novo, né? Vou calcular a área do semicírculo, vou calcular a área desse triângulo e vou tirar um do outro. Igualzinho eu fiz no exercício anterior, tá? Então, vamos começar pela área do círculo, mais fácil, né? Novamente, a área do círculo, cuidado, estou calculando a área do círculo completo, tá? A área do círculo completo, nós já sabemos que é πr ao quadrado, certo? Perfeito? Bom, então, se eu quero a área do semicírculo, cuidado que agora eu vou fazer a área do semicírculo. Então aqui, ó, fazer até aqui um semicírculo aqui, ó. Então a área do semicírculo, já colocando os dados do exercício, vai ser π, aqui ele não falou para você colocar 3, deixa π. O raio aqui ele chamou de r, então fica r ao quadrado. E como é a área de metade do círculo, eu vou dividir por 2. Pronto. Essa é a área do semicírculo em função de r. Repare que ele não me deu r, tá? Tá aí. Tá feito, bonitinho, já era. Agora vamos calcular a área de quem? Eu preciso da área desse triângulo. Como é que eu vou fazer isso? Bom, a área de qualquer triângulo retângulo, na verdade de qualquer triângulo, mas né, o retângulo é mais fácil ainda você deduzir isso. Ele nada mais é que base vezes altura. Base vezes altura, né? E aí você divide por 2. Muito bem, só que aqui temos um problema, né? A base e a altura são o CB e o AB, e eu não sei quanto vale. A única coisa que eu sei aqui seria este lado CA, que para o triângulo é o lado maior, seria a hipotenusa, tá? Mas eu não sei CB, eu não sei BA. Como é que eu faço para descobrir isso? Tem algumas formas, né? Você pode usar o teorema de Pitágoras, mas neste caso aqui eu acho que é mais intuitivo você usar de novo a mesma relação que nós utilizamos no exercício anterior. Qual é a relação? Você reparar que isto aqui é metade de um quadrado. Então, se isto aqui é metade de um quadrado, significa que o CA é a diagonal desse quadrado. E pela figura, nós observamos o quê? Que a diagonal desse quadrado ele é igual a 2 vezes o raio. 2 vezes o raio, né? E por que isso é importante? Porque no exercício anterior a gente lembrou da relação entre o lado e a diagonal de um quadrado. Qual é a relação? A diagonal de qualquer quadrado sempre vai ser dada pelo lado dele vezes a raiz de 2. Só que a diagonal aqui nós já sabemos que é 2r. Então como é que fica isso? 2r é igual a L raiz de 2. E aí se você continuar essa conta, se você quer só o L,
você vai passar esse raiz de 2 que está multiplicando, você passa para o outro lado dividindo. Em outras palavras, o lado vai ser igual a 2 r's dividido pela raiz de 2. E aí já sabemos que temos que fazer aqui, né, a racionalização, não pode deixar a raiz embaixo, então você faz em cima e embaixo raiz de 2, raiz de 2. E aí finalmente você descobre o valor correto de L. Quanto é o lado deste quadrado, né? 2R vezes 2R vezes raiz de 2, 2R vezes raiz de 2, dividido por 2. E aí, o que tiver igual em cima e embaixo você mata, e aí você descobriu, né, finalmente, que o lado deste quadrado é igual a R raiz de 2. Olha só, né? Tive que apelar aí para essa relação, tá? Observar aqui da diagonal que eu conseguiria achar o lado. Pronto. Aí você volta aqui e você observa que o lado ele é igual, o CB é igual ao BA, então o B vai ser R raiz de 2 vezes ele mesmo, que é igual R raiz de 2. Tudo isso sobre 2. Muito bem. R vezes R é R ao quadrado. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. E embaixo você tem o 2. E aí já sabemos o que vai acontecer, né? Esse 2 mata esse 2. E aí você descobriu que, olha que coisa louca, que a área deste triângulo, ele mede R ao quadrado. Pronto. Tá aí as duas áreas que eu preciso. Agora, tudo que eu preciso fazer, né, seria o terceiro passo, né, o segundo passo aí, seria fazer a subtração das áreas, tá bom? Seria fazer, chamar só de A o que eu quero, que é aquela área rachurada, tá? E aí você faria o quê? Você faria de novo, ó, sempre assim, a área do maior, que neste caso é o semicírculo, menos a área do menor. Repare que aqui eu não vou precisar fazer igual no anterior, dividir, tá? Porque não é um setor, né? Só um setorzinho, tá? Aqui são aqueles dois setores juntos. Então, basta você fazer a diferença, beleza? E aí fica fácil, né? A área do semicírculo, nossa, já ia me enrolar aqui. A área do semicírculo, π r ao quadrado dividido por 2 menos r quadrado. Repare que aqui eu coloco, né, posso e devo, que a resposta está assim, colocar o r em evidência. R quadrado, parênteses. No primeiro termo está faltando π sobre 2, o r quadrado já está ali fora. E no segundo termo, como é só r quadrado e ele já está aqui, é 1. E essa é a nossa resposta. Ufa! Bela questão, né? Está aí a nossa resposta, o que nos leva automaticamente, neste caso, ao item B. Está aqui, assinalado, feito. Mais uma questão que trata da relação entre áreas e figuras planas. Então, repare que para você que vai se preparar para a prova da EAR, vale muito a pena treinar esse tipo de questão. Legal, vamos à quinta questão. Aí está ela, seja O o centro da circunferência que passa por A, B, C e D. Se COD é igual a 120 graus e se AC passa por O, então ABD é igual a, e novamente as nossas 4 possíveis alternativas. Muito bem, vamos lá? Bom, aqui qual é o conceito a ser utilizado? Aqui está meio óbvio também, né? Eu vou utilizar o conceito de ângulos em uma circunferência. Isso está meio que nítido ali, só que dentro disso eu também tenho que lembrar de ângulo inscrito e ângulo central. Se você estuda ângulos em uma circunferência, tem que estudar essa parte também de ângulo inscrito e ângulo central. Perfeito? Muito bem, vamos então resolver essa questão utilizando tais conceitos. Para isto eu vou apelar novamente para a figura, né? Destaquei ela aqui, e vou marcar dados que o enunciado me deu. O primeiro dado que ele me deu é o ângulo COD. Repare, está aqui, né? Esse ângulo aqui que está aqui destacado aqui no meio, ó. COD é esse ângulo, e ele falou que mede 120 graus. 120 graus. Perfeito. E qual é a pergunta? Ele quer saber quanto vale o quê? ABD. ABD. A pergunta é este ângulo aqui, ó. A, que liga os vértices, né? A, B, D. Então, né? Sempre
a letra aqui no meio é onde está o ângulo, tá? Pronto, ABD. Por isso que o ângulo é aqui. E eu vou chamar esse ângulo de alfa. Perfeito. Você pode chamar de X, chama do que você quiser. Tá legal? Pronto, essa é a situação que nós temos. Por que é importante a questão de ângulo escrito, ângulo central e ângulo de um modo geral? Primeira coisa que você tem que observar é que esta reta AC, ela passa pelo centro O. Se ela passa pelo centro O, significa que isso aqui é o quê? Isso aqui nada mais é que o diâmetro da circunferência. E o diâmetro da circunferência tem uma abertura total de 180 graus. Ó. Se você juntar aqui, ó, com o que você já tinha do 120, isso tudo tem que se formar 180 graus. Ora, se isso é verdade, e se esse pedaço aqui é 120, quanto é esse pedaço aqui de cima? 60 graus. Pronto, olha que beleza, 60 graus, tá? Prontinho, primeira coisa que eu tinha que reparar, certo? Bom, agora o que eu vou fazer também? Eu vou destacar aqui com outra cor. Eu vou olhar lá para o arco AD, este arco aqui, ó. Tudo bem? Repare que este arco AD, olha que beleza, ó. Olha que beleza. Este arco AD, ele é enxergado justamente por esse ângulo de 60 graus. Perfeito? Então, o que significa isso? Que o arco, a medida angular deste arco, também vale 60 graus. Até aqui, tudo ok, né? O ângulo central é igual ao ângulo lá na circunferência, tá? Mas, ao mesmo tempo, você observa que este arco AD também é enxergado pelo ângulo alfa, que está aqui no vértice B, ó. Repare ali, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. Só que este ângulo não está no centro, ele está na circunferência. É o que nós chamamos de ângulo inscrito, né? Este é o ângulo inscrito e este aqui seria o ângulo central. E qual é a relação entre os dois? Você tem uma relação entre ângulo inscrito e ângulo central. Neste caso, o ângulo inscrito, que é o alfa, ele vai ser igual ao ângulo central, 60 graus, dividido por 2, ele é sempre a metade. Pronto. Era só isso que você tinha que lembrar, né? E aí você chega na resposta, 30 graus. Então veja a importância de você fazer a marcação dos ângulos corretamente, porque não tive outro trabalho a não ser fazer isso, marcar os ângulos e lembrar da relação entre ângulo inscrito e ângulo central. É por isso que aqui, nessa questão, o ângulo procurado vale exatamente este valor. E aí você voltaria lá nas nossas alternativas e assinalaria, sem dúvidas, o item A. Prontinho, tá aí, uma belíssima questão cobrando a relação de ângulos em uma circunferência. Legal? Agora sim, vamos à última questão do nosso vídeo. Essa é fresquinha, é do último concurso, né? Pelo menos aqui no momento em que eu gravo este vídeo, é do último concurso que passou da EAR, né? O de 2000, que dá acesso a 2026, turma 1. E ele falava, seja ABCD um trapézio isósceles, conforme a figura, com AB paralelo, né? O lado AB paralelo ao lado CD. E lados medindo 10 centímetros, o AB, 16 centímetros CD, centímetros não, né? Eu que estou colocando centímetros de graça, nem tem unidade, tá? E AC igual a 5. Assim, a área do triângulo BED, né? A área deste triângulo aqui, ó, BEDE, e aí nós temos novamente as 4 possíveis alternativas. Muito bem, vamos resolver essa belíssima questão. Aí está novamente ela, e aqui o conceito utilizado, áreas de figuras planas, está nítido ali, né? Trapézio, triângulo. Qual é a questão por onde eu começo? Sabendo disso, eu vou começar marcando. A primeira marcação que eu vou fazer é uma outra altura aqui, ó, a partir do vértice A. Repare, ó, fiz essa altura aqui. Por que eu fiz essa altura? Porque ao bater aqui na base, eu vou colocar aqui uma letra, né? Vou complementar aqui, ó, vou colocar a letra H, certo? Pronto, aqui, ó. Base, letra H, onde encontrei a base aqui. Esse ponto aqui é a letra H. E por que eu fiz isso? Porque agora eu sei que o HE, ele mede 10 unidades, tá? Esse espacinho aqui dentro, né? Esta reta aqui dentro, HE mede 10. Bom, aqui é 5, CA, então o BD também é 5. Por quê? Porque ele é um trapézio, ele falou que no enunciado, ó, isósceles, né? Tem aqueles dois lados iguais, tá? E mais, se aqui é igual e ele é isósceles, se tudo aqui, o CD vale 16 e o HE vale 10, está faltando 6. E tem dois pedaços que você tem que distribuir igualmente, porque eles têm o mesmo tamanho. Se vale 6 e você vai dividir por 2,
significa que este pedaço CH tem 3 e o pedaço ED tem 3 também. 3 unidades de medida. Olha que beleza, né? Lembre-se, a pergunta está aqui, ó. Quanto vale essa área aqui desse triângulo aqui que eu estou chamando de A, tá? Muito bem. Já fizemos isso em outras questões, né? Como é que você calcula a área de um triângulo qualquer? A área de um triângulo qualquer, nesse caso é o retângulo. Novamente, base vezes altura dividido por 2. É isso que eu preciso. E aqui, se você olhar aqui, eu já tenho a base é o ED. Só falta a altura BE. Se você já estuda, já pratica, você já sabe o valor de BE, tá? Mas vamos supor que eu não saiba. Aí eu venho aqui embaixo no rascunho e aplico o teorema de Pitágoras. Como é que eu uso o teorema de Pitágoras em um triângulo? Sempre que eu tiver dois lados, triângulo, retângulo, lembrando, só funciona para triângulo, retângulo. Sempre que eu tiver dois lados e quiser achar o terceiro, tá? Então aqui, ó, lembra? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado, que eu estou chamando de cateto 1 e cateto 2, tá? Se você fizer uma comparação ali, a hipotenusa é 5, então fica 5 ao quadrado. O cateto 1 pode ser o cateto que eu já tenho, que é o 3, 3 ao quadrado. E o cateto 2, como eu não sei, vou chamar, adivinha? Olha como eu sou criativo, x, x ao quadrado, né? 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9, não vai colocar 6, hein? Pelo amor de Allah, Jesus, Buda, Krishna e James Brothers. E x quadrado, perfeito? Bom, o 9 é mais, ele vai para o outro lado menos, então você vai ter aqui, ó, fazendo passo a passo, hein? Nem deveria, né? Porque se está na prova lá, você vai fazer tudo direto. Mas aqui, para fins didáticos, fica assim. 25 menos x quadrado, ou menos 9 igual a x quadrado. 25 menos 9 é 16. E aí, tudo que me interessa aqui, como eu estou na geometria, é a raiz positiva, que é o quadrado dá 16. Se você fizer um pouquinho só de análise mental, você chega em 4. Claro que nós já sabíamos, esse é o famoso triângulo 3, 4, 5, tá? Pronto. Mas caso não, basta usar aí o teorema de Pitágoras que você acharia facinho, tá? Volta lá na sua questão e agora substitui, né? A base é 3, a altura eu descobri 4 e eu vou dividir por 2. E aí você tem a resposta, né? 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, mais conhecido no mundo inteiro como 6. Nesse caso, 6 unidades ao quadrado. Prontinho, vai lá na sua questão e assinale o item B. Resolvido. É isso. Convite eterno, sempre feito. As páginas tanto no Instagram como no YouTube. Lembrando que no Instagram é professor Alex Moraes, no YouTube você vai achar o projeto como Matemática e Física. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você apoia os professores, as professoras que desenvolvem esse tipo de conteúdo na rede, de forma totalmente gratuita, com a finalidade de apoiar, de ajudar, então você é bem-vindo, tá legal? A gente agradece de coração, beleza? É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.